Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja abundante sobre vossas vidas. Amém? Que dia de graça que o Senhor nos deu, esse clima maravilhoso, esse inverno do Rio de Janeiro. Você coloca uma camiseta fina, você já está aquecido, e é um tempo de graça de Deus. Acordarmos todos os dias pela manhã, vermos o nascer do sol, podermos ouvir o cantar dos pássaros, vislumbrarmos as maravilhas da criação de Deus. Davi, há muitos anos atrás, já presenciou isso e tinha a sensibilidade de dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E é perceptível percebermos, é perceptível olhar e ver como realmente Deus manifesta a sua graça de tantas maneiras, de tantas formas na nossa vida, do seu cuidado, de que Ele verdadeiramente existe, de que Ele verdadeiramente se relaciona conosco. E esse momento agora é um momento de graça de Deus sobre a nossa vida, graça especial a sentarmos ao redor da palavra, para sermos por ela edificados, para sermos alimentados da nossa alma. É uma grande alegria para a minha vida, com a minha família, estar aqui nessa noite com os irmãos. Eu estive aqui no ano 2000, eu falei para o Silas que ele tem uma memória boa, mas no ano 2000 eu estive aqui com o Ministério de Louvor da igreja que eu pertencia, isso eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, 21 anos, e o Ministério de Louvor lá da Igreja Presbiteriana de Duque de Caxias, em Jardim Primavera, veio tocar o Ministério de Louvor. Eu fiz parte, eu tocava baixo, e preguei nesse dia. Naquela época eu fazia seminário batista, e aí eu fiz um ano de seminário batista e tal, e eu me recordo muito bem que naquele dia, no sábado, no culto de mocidade de jovens, eu estive aqui também pregando juntamente com essa comunidade. Então, trago boas memórias também desse lugar. Que bom ver e conhecer novos irmãos para a glória do nome do nosso Deus. O reverendo Jefferson me fez o convite, agradeço a ele, ao conselho da igreja, a acolhida de todos nessa noite. E o tema que ele sugeriu para nós refletirmos nessa oportunidade, nesse mês, ao pensarmos sobre família, certamente é um dos temas mais desafiadores quando falamos de família, que é a relação entre pais e filhos. E hoje eu estou aqui com a minha família, Caroline, por gentileza, minha esposa. Somos casados há 14 anos e temos um filho, Arthur, que já deve ter saído por aí, de 3 anos e meio, e estamos esperando mais uma filha agora, Júlia, que está vindo aí, a nova geração, o reverendo falou, está chegando aí, ela está grávida de 6 meses, então estamos nessa expectativa e nesse aprendizado do relacionamento segundo a palavra de Deus entre pais e filhos. Eu quero então compartilhar da palavra do Senhor para a edificação mútua do corpo de Cristo nessa noite, e convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, talvez num salmo que vocês já devem ter tratado esse mês, ou refletido e lido em algumas oportunidades, o Salmo de número 127. Salmos 127, vamos ler todos juntos, assentados mesmos. Vamos fazer uma leitura em conjunto deste texto, palavra do Senhor aos nossos corações para a nossa edificação. Vamos fazer essa leitura em conjunto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. A leitura é diferente, né? Então deixa eu ler, para não confundir. Tá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada
repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Relacionamento de pais e filhos. Vivemos certamente numa época de crise, de valores, de princípios, num tempo de dificuldades, em todos os níveis e âmbitos dos relacionamentos. Os relacionamentos são superficiais, os relacionamentos não são duradouros, e essa realidade também é vivenciada na nossa relação muitas vezes, se não estivermos muito atentos, se apenas colocarmos a vestimenta da ritualidade religiosa. Muitas vezes achamos que o fato de estarmos na igreja, de cumprirmos um determinado método eclesiástico, nos faz cristãos de fato e preparados para todas as circunstâncias que vivemos na nossa sociedade. Mas não é suficiente. O relacionamento com Deus, de fato, pleno relacionamento de intimidade com Deus, é essencial para que também tenhamos relacionamentos horizontais com as pessoas, também de uma forma plena, também de uma forma atenta e também de uma forma que os frutos sejam experimentados na nossa vida cristã, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, enfim, em todos os níveis dos nossos relacionamentos. Então, quando nós pensamos sobre relacionamentos de pais e filhos, a primeira pergunta que devemos nos perguntar, e de uma forma sincera, honesta, é que tipo de relacionamento estamos desenvolvendo com os nossos filhos. Quantos aqui são pais ou mães? Boa parte, né? Que tipo de relacionamento estamos desenvolvendo com os nossos filhos? É fundamentado nesta pergunta que nós então iremos refletir um pouco a respeito dos ensinamentos bíblicos sobre esse tema também para a nossa edificação nessa noite. Se você ainda não é pai, não é mãe, fique atento à palavra do Senhor. Certamente você precisará dos conselhos bíblicos em tempo oportuno. Então, primeiramente, eu quero pensar com os irmãos, fundamentado lá no versículo 3 do Salmo 127, que os filhos são uma herança de Deus para cada um de nós. A palavra de Deus diz que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Deus nos concede uma herança. Eu não sei quantos aqui já receberam algum tipo de herança. Alguns brincam, né? O meu pai só me deixou dívida. Meu pai não deixou nada. De uma forma, às vezes, simplória, ou de uma forma cômica, às vezes, de determinados assuntos. Mas, quando nós falamos de herança, nós sempre pensamos de algo de valor. Sempre quando refletimos sobre herança, pensamos de algo valoroso. E pensamos então que a herança de Deus para a nossa vida é algo pleno de valor. Imagine Deus, Criador de todas as coisas, soberano sobre tudo, conhecedor de todas as coisas, poderoso para efetuar tudo aquilo que Ele quer realizar na nossa vida. Esse Deus que nos ama deixou uma herança para cada um de nós. Então, a primeira perspectiva que devemos refletir sobre a herança de Deus é pensarmos sobre os filhos como valor. Essa semana circulou aí nos meios de comunicação, nas redes sociais, um vídeo sobre um técnico de basquete, quando foi questionado a respeito dele ter liberado um jogador para acompanhar o nascimento do seu filho, justamente numa época fundamental. Alguém aqui viu esse vídeo? Poucos. Se você não viu, vamos ver então agora.
Dá um play aí, por favor. Tem som? Tem como colocar o som? Um técnico, mesmo diante de uma pressão de finais de campeonato, ele não perdeu a percepção de algo tão valoroso que é a experiência humana de conceber e de vivenciar a relação entre pais e filhos. E quando nós então pensamos, em primeiro lugar, que filhos são herança de Deus, nós não podemos, diante das pressões, diante dos valores invertidos, diante de tantas prioridades que vivemos, diante de tanta exigência da sociedade sobre nós jamais podemos perder a percepção e a realidade que os filhos são uma herança de Deus. E porque são herança de Deus, eles têm um alto valor para a nossa vida. É por isso que quando nós pensamos em valores, em alta conta do valor dos filhos que Deus nos concede, nós precisamos pensar que os filhos, eles devem ser protegidos, os filhos devem ser incentivados, nós devemos participar da nossa vida, da vida dos nossos filhos, todo instante, a cada dia, em todos os momentos. Relacionamento entre pais e filhos, através de uma consciência clara e nítida, que os filhos são herança de Deus, nós não perdemos a perspectiva de que os filhos são valorosos para a nossa vida. E aí eu passo a pensar o seguinte: não adianta você e eu dizermos que ele é valoroso, ele tem que sentir valorizado. E isso só é possível através de um relacionamento transparente, através de um relacionamento verdadeiro. Pais que verdadeiramente protegem seus filhos, que acompanham seus filhos, que se relacionam com seus filhos, que incentivam seus filhos, que participam da vida dos seus filhos. Um dia desses, conversando com a minha esposa, e ela estava falando sobre filhos de amigos nossos, que estavam na escola, e ela lembra que uma amiguinha, né, dessas crianças, e sempre que tinha festa na escola, essa criança, os pais nunca estavam presentes. E eram pessoas, né, de classe média alta da cidade, e sempre ia um funcionário, um secretário, levar e buscar, e os pais nunca participavam, nunca estavam presentes da vida dos filhos. E muitas vezes, mesmo sabendo que o filho é algo tão valoroso, muitas vezes as nossas atitudes não demonstram verdadeiramente o valor que os nossos filhos têm e são para a nossa vida. É por isso que nós, quando pensamos em filhos como herança de Deus,
nós não podemos perder a referência, que eles precisam ser protegidos, que eles precisam ser incentivados e que nós precisamos verdadeiramente participar da vida deles. Também devemos pensar que os filhos precisam do nosso cuidado, os filhos precisam da nossa atenção, os filhos precisam ser ouvidos. Estava num curso uma vez sobre liderança e falando que uma das grandes características do líder é saber ouvir. E é uma grande verdade que nós, muitas vezes, temos muita dificuldade em ouvir. E ainda mais no tempo agora, onde estamos sempre ocupados com alguma coisa, estamos fazendo algo presente, mas já preocupados com o futuro. Estamos talvez aqui hoje, mas já pensando na reunião de amanhã, no compromisso de amanhã à tarde, na conta que tem que pagar amanhã até as 4 da tarde. Nós estamos sempre vivendo o presente e preocupados com o futuro. Quantas vezes também deixamos de ouvir as pessoas, deixamos de ouvir os nossos filhos, deixamos de estar atentos às necessidades deles. O celular hoje, enquanto os filhos falam conosco, estamos falando com uma série de pessoas ao mesmo tempo, e o filho está lá: papai, brinca comigo, papai, faz isso, papai, vem aqui, mamãe, conversa comigo, mamãe. E às vezes não temos o tempo de qualidade de ouvir, de verdadeiramente conhecer e de verdadeiramente ter tempo de qualidade no nosso relacionamento com os nossos filhos. Se o seu filho é uma herança de Deus, cuide dele, esteja atento, ouça ele a cada dia, se relacione verdadeiramente com ele, tenha um relacionamento de intimidade, é amor. Muitas vezes os pais perdem a perspectiva, perdem a percepção clara de onde os filhos se perderam na caminhada, onde eles se perderam dos seus filhos. Porque em algum momento faltou ouvir, em algum momento talvez faltou tempo, em algum momento talvez faltou participação, em algum momento talvez faltou incentivo, em algum momento talvez faltou amor gerado, onde gera um relacionamento de intimidade. É tão bonito pais que possuem um relacionamento tão aberto com os filhos, às vezes adolescentes, ou até já jovens de uma certa idade, que conseguem estabelecer essa relação de amizade com seus filhos, de ouvir, de conhecer, de contar particularidades. E isso não se faz da noite para o dia, é o desenvolvimento contínuo de valor, de cuidado e de amor. É por isso que o salmista disse, nesse cântico de romagem: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Eu gosto muito do Salmo 139, quando o salmista diz: olha, visto que por modo assombrosamente me formaste e me teceste no seio de minha mãe. Fico pensando que o nascimento de um filho, essa herança que Deus nos dá, é algo tão comum. Nascem, sei lá quantas milhões de crianças no mundo todos os dias. Mas o salmista, ele conseguiu identificar que nesse nascimento, nessa realidade cotidiana e rotineira da vida, de nascer e morrer, ele não perdeu a sensibilidade que os filhos, na verdade, é um grande milagre de Deus na vida de cada um de nós. Eu pergunto para você, como tem sido o seu relacionamento com seus filhos? Será que algum dia você já desmarcou algum compromisso tão importante para chutar a bola com seu filho, para levar a sua filha na pracinha, para ela andar de bicicleta? Será que em algum momento esse filho que Deus deu para você já foi demonstrado de uma forma prática, através de atitudes que eles são verdadeiramente
altamente valorosos na sua vida? Que tipo de relacionamento eu e você temos desenvolvidos com os nossos filhos? É preciso valorizar, é preciso cuidar, é preciso amar. Em segundo lugar, os filhos precisam ser preparados. Muita gente acha que cuidar dos filhos é dar tudo o que eles querem. Uma vez eu ouvi um amigo dizer que, realmente, quando nós amamos nossos filhos, nós queremos dar tudo para eles. Mas, nessa perspectiva de dar tudo, nós também damos limites para os nossos filhos. E o salmista, ele diz no verso 4, ele fala o seguinte: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Quem está com a Bíblia aberta aí? Como é que está aí na sua versão? Quem é que pode ler para mim? Como flecha na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Obrigado, meu irmão. Como flechas na mão do guerreiro. Essa ideia é de alguém que prepara algo para lançar, para fazer o lançamento. Nós sabemos que o contexto vivenciado no reino de Israel, principalmente quando vemos os salmos de Davi, os salmos de Salomão, é muito comum ouvirmos e lermos metáforas que correspondem à realidade de guerra. E essa ideia de um guerreiro que lança uma flecha é uma metáfora comum para a vida do povo daquela época. Falar sobre uma flecha, falar sobre um arco, falar sobre o guerreiro, era algo que os ouvintes de Salomão, que escreveu esse salmo, eles pudessem compreender muito bem o que ele estava querendo dizer. E uma flecha na mão do guerreiro é uma flecha que é preparada, artesanalmente preparado, com muito cuidado ela é preparada. Hoje nós já vivemos pós-revolução industrial, né? Hoje já vivemos na época da tecnologia. As flechas nem são utilizadas mais. Vivemos na época da guerra química, das armas nucleares. Mas naquela época era arco e flecha. E outros itens, mecanismos de guerra que eram artesanais. E uma flecha, para atingir o seu alvo, ela precisava ser calibrada, ela precisava ser bem feita, precisava de um artesão preparado, que tinha conhecimento de causa, para preparar aquela flecha antes dela ir na mão do guerreiro. E o texto diz que quando uma flecha, ela é muito bem preparada, nas mãos de pessoas certas, utilizadas da forma correta, elas acertam o alvo. E quando nós olhamos então que os filhos são como flecha nas mãos do guerreiro, ela nos faz entender que os filhos precisam ser preparados. E quando nós falamos sobre preparação dos nossos filhos, primeiramente nós podemos pensar sobre a educação cristã. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, diz que nós devemos inculcar a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor na mente dos nossos filhos. Ele diz muito mais. Ele diz o seguinte, que onde nós andarmos, na rua, em casa, ao deitar, ao levantar, aonde nós estivermos, em todo momento, a todo instante, de manhã, de tarde, de noite, nós não podemos perder os referenciais bíblicos e devemos ensinar aos nossos filhos. E olha que grande responsabilidade. Educar os filhos não é apenas trazer eles na igreja. Embora eu sei que isso não acontece aqui, mas assim, dizem que lá na Turquia, na China, acontece isso. Que geralmente os líderes de crianças têm que ficar ligando para os pais. Olha, seu filho, você não tem trazido mais seus filhos à igreja, seus filhos estão ao CP, não tem o trabalho das crianças, os filhos não estão presentes. Pais que negligenciam a sua responsabilidade. É uma palavra dura, mas é a realidade. Quando não ensinamos os nossos filhos
a palavra de Deus, estamos sendo negligentes na nossa missão e na nossa tarefa. Queremos dar amor, queremos dar cuidado, queremos dar de tudo, e muitas vezes, na perspectiva cristã, esquecemos do mais importante, que é inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra do Senhor. É de manhã, ao acordar, já ensinar o seu filho a orar. Às vezes você não pode vir à igreja, então faça o culto doméstico com ele em casa. Educação cristã é uma responsabilidade dos pais, não é a responsabilidade das tias da igreja, não é a responsabilidade do pastor da igreja. Educar os filhos é uma responsabilidade de cada um de nós. Inculca a palavra do Senhor na mente do seu filho. Você vai perceber que ele vai ser uma flecha nas mãos do guerreiro. Você vai perceber que quando ele atingir a mocidade, quando ele atingir a vida adulta, quando for o momento de você lançar o seu filho, ele vai estar preparado. Quando for o momento de ele enfrentar a faculdade, que estatisticamente é o lugar e é o momento da vida dos nossos filhos mais difícil, onde muitas vezes eles não estão preparados a lidar com as pressões. Mas se você preparar ele, inculcando a palavra de Deus, ensinando verdadeiramente, ele alcançará os objetivos para a glória do Senhor. Você quer ter um bom relacionamento com seu filho? Ensine a palavra de Deus a ele. Mais do que isso, é liderar pelo exemplo. Não adianta dizermos aos nossos filhos, vai à igreja. Não adianta dizermos aos nossos filhos padrões morais, éticos, se quando ele, ao olhar para a nossa vida, ele talvez possa até não questionar, mas ele lá no fundo, meu filho tem 3 anos, ele é extremamente questionador. Lá perto da igreja tem um sinal, aquele sinal vermelho que todo mundo passa. Não sei se aqui em Niterói tem isso. Bairro pequeno, né? Bairro pequeno é aquele sinal que geralmente de dia, no máximo passa alguém, mas de noite passa livre. E eu fui ensinar para ele, né, que o que é sinal vermelho, amarelo e verde. E no dado dia, eu fui passar por esse sinal tranquilamente, né? Acostumado já, um sinal que ninguém para, passei no sinal. E até hoje, ele exortou na hora. E até hoje, ele fala no tal do sinal vermelho que eu passei. Eles estão atentos às nossas atitudes. Eles estão muito ligados ao que nós falamos, ao que nós fazemos. Eles são muito inteligentes, louvado seja Deus por isso. Precisamos liderar pelo exemplo. A minha mãe sempre diz que eu fui o maior discípulo dela. Meu pai é pastor também, jubilado. 35 anos dedicados à Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi missionário da Junta de Missões Nacionais por 15 anos. E a minha mãe sempre me diz isso. Ela fala, meu filho, de tantos discípulos que eu fiz, que nós fizemos a nossa caminhada para Cristo, né? Eu nunca perdi o referencial que você e a sua irmã foram os meus principais discípulos. Pais, se você quer fazer discípulo, pense que os seus filhos são os seus discípulos. Eles seguirão os seus passos. Eu gosto muito de um livro de um pastor batista chamado Ed René Kivitz. E ele tem um livro chamado Talmidim. São reflexões diárias, são 365 reflexões no livro dele. Lá na igreja, inclusive, nós utilizamos para o nosso trabalho de pequenos grupos. Ele tem vídeo, ele tem
todos os textos do seu livro, ele também fez vídeos. Então nós passamos o vídeo nos PGs e nós distribuímos o texto, que por sinal é a pastoral dominical. Então toda a igreja tem acesso. Eu acho maravilhoso a perspectiva que o livro dele é Talmidim. E ele fala sobre essa relação. Talmidim significa discípulo. Ele fala numa ideia de Jesus que os talmidins eram aqueles discípulos dos rabinos na cultura judaica, onde eles eram crianças já inseridas na cultura religiosa dos judeus. Eles já eram inseridos desde pequenos, seus pais já levavam eles para a igreja, né, para o templo, para a sinagoga. Eles desde pequenos já caminhavam com seus rabinos. E numa perspectiva que ele trata sobre o discipulado, é que naquela época os discípulos dos rabinos, eles andavam tão próximos dos seus mestres, caminhavam com seus mestres de uma maneira tão aproximada, que quando chegavam ao final do dia, os talmidins estavam cobertos com as poeiras do seu mestre. Um chão batido da terra, a poeira deixada pelos pés do mestre encobriam a vida dos discípulos. Os nossos filhos precisam estar próximos de nós. E ao andar tão próximos de nós, eles percebem que na nossa vida, o nosso discurso, ele está de forma igual àquilo que nós vivemos. Se você quer ter filhos preparados, se você quer ter um bom relacionamento com seus filhos, não apenas de uma forma superficial, eduque ele, lidere pelo exemplo e faça do seu filho o seu principal discípulo. Você certamente estabelecerá dessa forma um relacionamento verdadeiro, íntimo e frutífero para a sua alegria e para a glória de Deus. Em terceiro e último lugar, eu quero dizer para você que toda a sua família é sustentada pelas mãos de Deus. Amém? A sua vida é sustentada pelas mãos de Deus. A sua casa e os seus filhos são sustentados pelas mãos de Deus. É por isso que no verso 1 e 2, ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil você levantar de madrugada, você ir dormir tarde, e você comer o pão que penosamente você granjeou, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Louvado seja Deus por essa promessa às nossas vidas. Louvado seja Deus porque eu não preciso temer, eu não preciso viver com os temores das crises, da vida moderna, da realidade superficial dos relacionamentos pós-contemporâneos que vivemos, porque a nossa vida é sustentada pelas mãos de Deus. Deus cuida de você. Não adianta, você pode querer fazer todas as coisas, você pode se esforçar, você pode se dedicar, e é claro que devemos fazer isso. Mas todas as coisas que temos e que somos, só temos e somos porque Deus nos concede pela sua infinita graça. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor nos ensina a viver de uma forma completamente dependente dEle. Ter relacionamentos saudáveis é demonstrar que somos dependentes de Deus. É sabermos todos os dias ao dormirmos tranquilo. É termos muitas vezes aquele sono irresponsável, de saber que amanhã o dia não nos reserva promessas boas. Talvez amanhã sabemos que precisaremos resolver situações, problemas, situações de crise, seja na família, seja no trabalho, seja onde for, realidades que impactam nos nossos relacionamentos familiares, mas o fato é que todas as coisas,
elas estão no governo, no controle das mãos do nosso Deus. É a mão invisível de Deus que cuida de nós a cada dia, que sustenta a sua casa, que sustenta a sua vida, e nós nunca podemos perder esse referencial. Deus cuida da minha família. E essa é a palavra do Senhor para a sua vida, essa é a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Eu pergunto para você, como é que está o seu relacionamento com os seus filhos? Como é que está o seu relacionamento familiar? Todos os meses, de todos os anos, os meses de maio, de todos os anos, nós refletimos sobre a família. Eu pergunto para você, de maio do ano passado para esse ano, o que mudou na sua vida? Talvez esse ano, para o próximo ano, você possa estabelecer com Deus, querer viver um relacionamento totalmente diferente, na sua relação com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo e também na sua relação com seus filhos. Para isso, não se esqueça que os seus filhos são uma herança de Deus. Para isso, não se esqueça que você precisa prepará-los para eles serem flechas que acertem o alvo quando eles forem maiores. E para isso, você não pode se esquecer que quando as coisas aparentemente fugirem do seu controle, você saiba que jamais fugirá do controle de Deus, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Vamos falar com Deus. Curva a sua cabeça nesse instante. Obrigado, Senhor. De uma forma tão singela, tão simples, a Tua palavra foi pregada, ó Deus, nessa noite, nesse lugar. Senhor Deus, nós olhamos para dentro de nós, pecado, ó Deus, que corrompeu a nossa vida, a nossa existência. Percebemos, ó Deus, como somos limitados. Percebemos, ó Deus, identificamos, ó Deus, tantas coisas que negligenciamos no nosso dia a dia. Mas a Tua palavra, ó Deus, nos traz à memória, ó Pai, que verdadeiramente nós somos do Senhor. E ela nos traz, ó Deus, à memória bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, quando estabelecemos, ó Deus, um relacionamento contigo, de obediência, de prioridades, de verdadeiramente, ó Deus, seguirmos a Tua palavra. Senhor Deus, ajude cada um de nós, as nossas famílias. Tu conheces, ó Deus, a necessidade de cada um dos Teus filhos nessa noite. Tu conheces, ó Deus, as fragilidades. Tu conheces, ó Deus, e sabe, Pai, o milagre que precisa ser operado, ó Deus, em cada lar. Tu conheces, ó Deus, e a Tua palavra diz que o coração dos filhos aos pais, eles podem ser convertidos. E, ó Deus, o relacionamento pode ser estreitado. Ó Deus, então te pedimos que Teu Espírito Santo venha fazer em nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer por nós. Ó Deus, que a Tua bênção seja abundante sobre cada família, ó Deus, dessa comunidade, dessa igreja, que sejam verdadeiramente famílias frutíferas para a glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Amém.